Olá pessoal, professor Olibário aqui com mais uma aula para vocês e hoje nós vamos falar sobre os comandos de repetição. Em Assembly MIPS, o laço de repetição que a gente utiliza é o laço while. E a gente faz um laço while com uma combinação de ifs e jumps. Jumps são saltos incondicionais. Lembrem-se que eu posso criar rótulos no meu programa a partir dos quais determinados comandos podem ser executados. O jump, que é o J, permite que eu pule para um determinado rótulo. Então não importa o que eu esteja executando no momento. Se eu falo jump while, ele vai pular para este rótulo while. Se eu falo jump saída, ele vai pular para esse rótulo saída. Se eu falo jump arquitetura, ele vai pular para um rótulo chamado arquitetura e assim por diante. Os laços while, eles sempre terão pelo menos dois rótulos. Um antes de o laço começar e um para depois que eu terminar o laço de execução. Ou seja, os comandos depois que eu saio do meu laço. Eu chamei esses dois rótulos aqui neste exemplo de while e saída, mas poderia ser qualquer nome que vocês quisessem. Vou ilustrar com um exemplo em C. Int i recebe 0. Enquanto i menor do que 10, i recebe i mais 1. E depois que eu sair do laço, eu vou imprimir o valor de i. Então o que ele vai fazer? I começa com o valor 0, 0 é menor do que 10, ele soma, passa a valer 1 e volta. 1 é menor do que 10, ele soma, passa a valer 2. E faz isso até que o meu i valha 10. Quando o meu i valer 10, ele vai comparar 10. Não é menor do que 10, ele vai sair e vai imprimir 10. Como que eu faria para transpor um while desse para a linguagem Assembly? Bom, este mesmo código está transposto para Assembly aqui. Int i recebe 0, eu chamei i de $t0 e coloquei o valor 0 nele com a instrução move. E agora para criar o laço while, eu vou criar um rótulo antes da entrada do meu laço de repetição, que eu chamei de while. E aí eu vou pensar no que faz que este while termine de ser executado. Então a minha lógica aqui é, enquanto i for menor do que 10, faça tal coisa. Significa que eu vou sair daqui quando o meu i for igual a 10. Porque eu estou somando de 1 em 1. Se eu estivesse somando qualquer outro valor, eu poderia dizer que ele ia sair quando o i fosse maior ou igual a 10, certo? Então a condição de saída aqui, neste caso, é se ele for igual a 10 ou maior ou igual a 10. Daria na mesma, pensar das duas formas. E aí eu considero a comparação que faz ele sair do meu loop. É este o pulo do gato para fazermos um laço de repetição em Assembly. Ao invés de pensarmos na condição do meu laço de repetição, como a gente faria em uma linguagem estruturada comum, na minha opinião, o modo mais fácil é a gente pensar na condição que faria eu sair do meu laço. Então aqui eu compararia se o meu i é maior ou igual a 10 ou se o meu i é igual a 10. Daria na mesma. Eu comparei se o meu i é igual a 10 com b e q. Se eu fizesse BGE, greater or equal, também funcionaria. Então, se o meu T0 for igual a 10, saia do meu loop. Eu chamei o meu rótulo de saída, poderia ser qualquer outro nome. E aí eu criei este rótulo aqui embaixo. Se eu sair do meu loop, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir o i, que é um valor inteiro. Então aqui eu estou imprimindo o valor inteiro que está no T0. Transportei o valor de T0 para o meu A0 e imprimi ele. Maravilha! Criei então um rótulo para o meu while, comparei com a comparação que faz eu sair do meu while e falei, olha, quando der essa comparação de saída, sai do while, que é vir para cá. Se ainda não chegou a comparação de saída, o que significa? Significa que eu estou dentro do meu while. Dentro do meu while, o que eu preciso fazer nesse caso? Somar 1 ao valor de i. Então eu estou adicionando 1 ao meu T0. T0 recebe T0 mais 1. Só existe esse comando dentro do while. Então o que eu preciso fazer? Preciso voltar a comparar. Para eu voltar a comparar, eu tenho que dar um jump para o meu começo de loop, que é o meu rótulo while. Então fica desta forma aqui. T0 recebe 0, eu entro no meu while. T0 é igual a 10? Não. Então ele vai somar 1 ao valor de T0, vai para 1 e volta de novo. T0 é igual a 10? Não. Então ele vai somar 1, vai para 2 e volta para o meu while. 2 é igual a 10? Não. Então ele soma, vai para 3 e volta para o meu while. Até dar 10. 10 é igual a 10? Sim. Então vaza daqui, vai para o meu saída. E aí ele imprime o valor 10. Vamos fazer um exercício?
Escreva um programa que lê um número inteiro positivo, já assuma que vai ser positivo, não precisamos testar, e imprime todos os números inteiros de 0 até o número lido. Então, se eu entrar, por exemplo, com o número 7, ele vai imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para facilitar, pessoal, eu fiz aqui um pseudocódigo do que a gente precisa fazer neste programa. Eu vou ler um valor inteiro que eu chamei de n, e aí eu inicializo uma variável com 0. Enquanto essa variável for menor ou igual ao valor que eu li, imprima a variável e some 1 a ela. Então, se eu entrar, por exemplo, com o valor 5, eu inicializo o i com 0 e entro no meu laço. Enquanto 0 é menor ou igual a 5, imprimo 0 e ele vai para 1. 1 é menor ou igual a 5, imprimo 1 e vai para 2. E ele vai sair do meu loop quando o meu i for igual a 6. Vamos passar isso para Assembly MIPS. Primeiro, pessoal, eu vou criar aqui um espaço em branco na minha memória RAM para imprimir esses números separados por um espaço em branco, só para eles não aparecerem grudados um no outro. Então eu criei aqui uma variável chamada espaço, que é um char.byte e é um espaço em branco. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o meu número inteiro. Estão aqui os comandos de leitura. li$v05, o valor que eu li vai para V0. Como eu vou utilizar o V0 para outras coisas, eu fiz uma cópia de V0 em T0. Então o valor lido estará em $T0. Feito isso, eu tenho que inicializar uma outra variável com valor 0. Já utilizei T0, vou utilizar agora T1. Move $T1, $0. E aí eu vou entrar no meu laço de repetição. A gente precisa de dois rótulos, um para permanecer no loop e um para quando eu for sair do meu loop. O rótulo para permanecer eu vou chamar de laço. E o para sair eu vou chamar de cai fora. O que eu tenho que fazer? Enquanto o meu i for menor ou igual ao meu n, eu tenho que fazer esses comandos aqui. Então eu vou sair do meu loop quando o meu i for maior do que n. A comparação, se um número é maior do que outro, é a BGT, Branch If Greater Than. Então, dentro do meu laço, eu tenho que comparar BGT se o meu i é maior do que n. I é o meu $T1 e n é o meu $T0. Então, se o meu i for maior do que n, o que eu faço? Caio fora do meu loop. Vai para cair fora. Se não, eu tenho que fazer os comandos internos do meu loop. Tenho que imprimir o valor de i e depois somar 1. E aqui estão os comandos de impressão. Primeiro, li$v01 para eu imprimir um inteiro. O valor que eu quero imprimir tem que estar em A0. Então, eu fiz uma cópia de T1 em A0 e dei um syscall. E aí eu imprimi o espaço em branco, só para esse número não ficar colado no próximo número. Feito isso, eu tenho que somar 1 à minha variável i. Então, add immediate $T1, $T1, 1. Somei 1, o que eu tenho que fazer? Falo para ele voltar no meu laço de repetição, para ele continuar fazendo o meu laço. Então, jump, laço. E está pronto, vamos ver como ficou? Primeiro, eu li o meu número, o valor que eu li vai para V0. Fiz uma cópia desse valor em T0. Inicializei uma outra variável T1 com 0. Entro no meu laço. Se esse meu T1 for maior do que 0, eu caio fora do meu loop. Então ele vem para cá. Se não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que imprimir este valor T1. Fiz isso aqui. Imprimi um espaço em branco só para não aparecer grudado. E eu somo 1 no meu T1. E volto para o meu laço. Ele vai comparar de novo. Se for maior, cai fora. Se não, ele vai fazer esse processo de novo. Vamos executar? F3. F5, ele está esperando a minha entrada. Vou colocar aqui 75. Ele imprimiu 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 75, separados por um espaço em branco. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!